Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso podcast, Pod G7, dos alunos da ETECA Louco Perezim. Aí a gente vai estar se apresentando. Meu nome é Emily. Meu nome é Daniel. Meu nome é Micaele. Meu nome é Jamile. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Marjorie. E meu nome é Emily. A gente vai estar abrangendo diversos temas e tópicos dentro da nossa entrevista com a nossa convidada. Nossa convidada o primeiro tema é educação na periferia e as consequências delas, e entre outros tópicos. Nossa entrevistada, ela é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é mestre em educação pela Uninove, ela é especialista em gestão educacional na Unicamp e licenciada em pedagogia de letras. E ela é a nossa professora linda, maravilhosa, Rosalina. Muito obrigada pelo convite. Fico assim bastante lisonjeada com essa possibilidade de falar sobre educação na periferia e também, principalmente, de ser professora de vocês. Bom, para a gente introduzir no assunto, a gente precisa entender o que é periferia. Periferia é uma situação de pobreza, não é apenas uma localização, mas é ocupar espaço na sociedade. E esse espaço não nos leva a estar isolado. Bom, a gente tem algumas perguntas, mas antes de chegar na educação, como que foi, como surgiu a ideia de ser professora, até chegar numa escola periférica e dar aula, como que foi a sua trajetória? Conta um pouquinho sobre você. Bem, a minha trajetória, eu iniciei trabalhando em empresa e eu precisava, claro, eu sempre gostei de estudar e eu precisei, à época, de me especializar dentro das letras para que eu fosse uma secretária executiva, bilíngue. E eu entrei, então, para fazer português e inglês. A ideia era essa. E eu consegui logo um emprego, comecei a trabalhar na área. E todas as vezes que eu chegava, eu gostava do meu trabalho, mas eu não me sentia satisfeita no final do dia. Tinha a impressão que alguma coisa estava faltando. E nesse período, fui dispensada do trabalho e fiquei assim meio sem chão. E uma amiga disse para mim, tem uma professora grávida de português, você assume essas aulas e depois você arruma outro emprego e volta para a empresa. E aí eu fui até a escola. Quando eu pisei na sala de aula, aí eu descobri o que estava faltando na minha vida, que era ser professora. Então, eu não voltei mais para a empresa, logo em seguida fiz o concurso, assumi esse cargo de professora de língua portuguesa no Estado, também na Prefeitura, também no SESI. Trabalhei de manhã, à tarde e à noite, como todos os professores fazem. A gente faz porque precisa do salário, mas não só por isso, porque também a gente gosta do que a gente faz, né? Trabalhei nesses 3 locais. E, assim, a primeira escola que eu entrei era, como vocês estão falando, era uma escola da periferia. E as crianças, muitas delas, como tinha ampliado acesso e assim, sem muito critério para o desenvolvimento do processo educativo, chegavam, na época que se chamava quinta série, sem saber ler e escrever. E eu, como professora também iniciante, não era alfabetizadora. Então, já iniciei com esse problema bastante sério. No entanto, entrei em contato com uma literatura, uma teórica, que se chama Thelma Paz, e a Thelma também teve a mesma experiência que eu, e ela trazia algumas formas de eu atuar, para que nós atuássemos, professores, pudéssemos atuar, em realidades assim, né, fragilizadas. E daí eu fui me aprimorando cada vez mais, tentando atender essa demanda. E para mim nunca foi um sacrifício, ao contrário disso, esse processo de construção do meu conhecimento para ser uma melhor professora para os meus alunos, sempre foi algo muito gratificante. E já entrou, como a gente já entrou na educação na periferia, já contou um pouquinho da sua trajetória, como que é a educação na periferia? Como que a senhora se deparou? Foi um susto? Como foi as sensações?
como que foi ver a realidade do brasileiro que tem a educação mais precária. Bem, eu vou começar falando um pouquinho da Constituição e da LDB. Então, a Constituição de 1988 e a LDB de 1996, ela traz que todos nós temos direito a uma educação, né? Seja da rede pública, seja da rede privada. E não é qualquer educação, é educação de qualidade, né? Então, toda a teoria e a prática que nós temos dentro desse pressuposto legal, ela se embasa na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Essa base, ela norteia a elaboração dos currículos que nós temos, tanto nos estados quanto nos municípios. As escolas públicas, em geral, elas recebem esses repositórios legais e elas adequam cada um deles às suas realidades territoriais. É claro, sem perder o norte. Que o norte qual é? É justamente a base que serve para todo o Brasil. Um exemplo disso, por exemplo, como vou dizer agora, a competência leitora e a competência escritora. Todos nós, no Brasil inteiro, todas as crianças, todos os jovens, adultos, nós temos como alvo que eles conquistem, sejam competentes na leitura e na escrita. E para chegar a isso, nós temos que seguir uma rotina de trabalho embasada na construção de planos que estejam vinculados às habilidades que também estão postas dentro da BNCC, dentro dos currículos. E seguindo nessa linha, o pressuposto que nós temos inicial é que a educação é para todos, e ela deveria ser da mesma forma, fosse na periferia, fosse no centro. No entanto, nós não temos essa qualidade evidenciada na periferia, né? E aí que reside o problema, o nosso grande problema. E pensando assim, o que é essa periferia, né? O Jean Baudrillard, que é um famoso escritor francês, ele diz que nós temos o centro das realidades sociais e as periferias. E a quem é permitido ficar nesse centro? As pessoas de uma certa, uma elite, uma elite social, elas ficam no centro. Enquanto que nós temos a periferia, são as pessoas que não têm tantos recursos, a elite está embasada em poder econômico. Então, quem não pode, quem não tem recurso para comprar um apartamento de luxo, estudar numa escola de luxo, que está centralizada, essas pessoas são empurradas para a periferia. E o que acontece? O que o Baudrillard chama sobre isso? Vou parar um pouquinho até o sinal. O Jean Baudrillard, ele diz o seguinte, que as pessoas são empurradas para a periferia por conta dessa realidade, essa divisão social, essa desigualdade social. E que esses locais são chamados locais de exclusão social. E o que implica essa ideia de local de exclusão? Implica uma educação não tão bem cuidada, implica a evasão escolar, implica a falta de recurso financeiro, implica jovens despreparados para enfrentar a sociedade, porque é a educação que prepara, e implica crime, roubo, Fundação Casa. Né? Fundação Casa, depois presídio e depois morte. Então, é essa linha, essa trajetória de exclusão social que nós temos quando, na periferia, a gente não privilegia as necessidades, a formação cultural desse jovem a partir da realidade que ele tem, é claro, pensando nessa integração entre o que ele tem e o que existe já de construção social do conhecimento. E voltando à primeira pergunta, qual foi a sensação de você se deparar com
como um ser humano mesmo, sabe? Não como um profissional, mas como ser humano. Quais foram as suas sensações de se deparar com crianças que ainda não sabem nada da vida, não tendo infraestrutura? O governo, eles tentam atuar, mas não atuam tanto na periferia, dando a infraestrutura. Olha, no que se refere à infraestrutura que nós temos na escola, eu vou responder sua pergunta, tá? Mas antes eu vou fazer uma análise anterior. Bom, a infraestrutura, os estados e os municípios recebem uma verba federal para que possa atuar na educação. Essas verbas, elas são encaminhadas para as escolas e elas são utilizadas de acordo com o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e Plano Municipal de Educação, conforme as metas de cada um dessas instituições, desses organismos públicos. Acontece que a estrutura em si, ela não tem certos olhares, não tem um olhar particular para cada realidade. Por isso que também a escola recebe essa verba para que faça seu projeto político-pedagógico e atue a partir do projeto político-pedagógico. Então, a diretora recebe, convida a comunidade, convida os professores, os alunos, e ali eles falam a verba que eles receberam e onde eles vão aplicar essa verba. E os planejamentos são feitos pelos professores também na escola, de acordo com a realidade local. O que acontece? Quando o professor trabalha 3 períodos, não é? E ele recebe uma realidade bem diferente, estou falando de Fundamental 2, tá? Ensino Fundamental 2 dos anos finais. Os alunos têm os anos iniciais, que eles vêm para a escola, para a alfabetização que tem que ser feita até o 3º ano. Isso não acontece, não porque o professor não seja competente, ou porque o aluno não aprende, mas isso ocorre por conta de uma organização estrutural que inibe você ter dentro da escola um olhar particular para aqueles que mais necessitam de atenção. Então, por exemplo, vou fazer recuperação paralela, tá? Fazer recuperação, tudo isso está na legislação. Recuperação contínua. Só que o número de alunos na sala, sabe, se eu tenho 10 alunos na minha sala que não sabem ler e escrever no 6º ano, fica muito difícil para o professor fazer ali o que se propõe dentro das teorias. Vamos fazer grupos produtivos? Sim, o professor faz. Mas a discrepância é enorme entre um conhecimento e outro. Nós precisaríamos sim dessa relação entre os conhecimentos discrepantes. No entanto, precisaríamos de momentos particulares com aqueles que estão com uma realidade mais fragilizada. O que acontece? Quando os professores têm alguma iniciativa dentro do seu projeto político-pedagógico, eles conseguem fazer a diferença. Então, o que acontece? Uma escola em particular, que eu vou dar um exemplo, eles fazem uma organização também pautada na ideia do pensamento da Thelma Marx. Qual é essa organização? Todos os professores trabalham com seus alunos nas suas salas, e em um momento a escola organiza tempos e espaços para trabalhar as similaridades, aquilo que há de dificuldade similar. Então, esses alunos estão separados. Então, eu sou professora de vocês. Mas se, por exemplo, a Evelyn estivessem em situações discrepantes de aprendizagem, você iria, no momento, para outra professora e ela ficaria comigo. Eu, com a minha especialidade, por exemplo, de alfabetizadora, eu sou a melhor alfabetizadora da escola. Tem isso, não adianta a gente falar que não. Todos são, mas sempre tem alguém que tem aquela, né? Que é mais, né? Isso. Então, essa professora vai ficar com esse aluno. E essa vai ficar porque essa tem produção de texto, ela trabalha bem produção de texto, e assim vamos fazendo uma organização que no final do ano nós teríamos um grupo mais coeso de alunos, um conhecimento num patamar mais similar, entende? Aí o que eu senti foi uma angústia quando eu cheguei na escola e observei isso. E essa angústia, ela foi sendo sanada, ela
foi sendo sanada por conta desse papel, essa trajetória que eu acabei de descrever até o momento, né? Eu tinha minhas amigas, professoras, uma relação assim. Nós não chegamos a separar as salas, nós nunca chegamos a separar, mas nós pensávamos o que uma fazia que dava certo, o que outra fazia, e nós íamos tentando ali dialogar para até chegar num denominador comum. No entanto, eu percebo que nem todas as escolas têm equipes dessa maneira. E assim, eu me pergunto o que acontece naquela escola que as equipes não têm essa forma de pensar o todo conjuntamente. Professor, o senhor acha que existe então uma falha na educação, na questão, nem o aluno chega até o 6º ano, chegou até o 6º ano, não sabe ler, não sabe escrever, o que aconteceu que não acabaram voltando esse aluno, repetindo e sim só passando? Você acha que o sistema das escolas não funciona? Porque tem muito disso, né? A pessoa chega até o 9º ano, não sabe ler, não sabe escrever, a escola simplesmente passa o aluno, ao invés de reter o aluno para ele poder voltar ao aprendizado. O que você acha? Eu penso, a sua pergunta é ótima. Eu penso assim, retenção em si não é a resposta, porque nós temos a famosa, conhecida progressão continuada, que foi em 1998 que ela começa a vigorar, a partir de uma legislação. O que acontece com a progressão continuada? Ela é importante, ela deveria existir e continuar. Não adianta reprovar só o aluno. O que acontece, já no caminho, é o seguinte, como nós estávamos falando, eu preciso de uma infraestrutura, aqui eu não estou falando de prédio, eu estou falando de organização escolar, que, de fato, faça um diagnóstico de cada aluno e que esse diagnóstico ele seja o norte para uma atuação mais individualizada. E para isso, eu preciso também de salas com menos alunos. Esse professor ele vai conseguir atender essas especificidades, esse aluno vai avançar se ele tiver essa sala reduzida, um ponto. Outro ponto, se o aluno tiver uma fragilidade além, não é só pedagógica, é psicológica, ele precisa de um apoio, precisa de uma rede de apoio de fato. Qual é essa rede de apoio? Por exemplo, o Conselho Tutelar, a saúde, como eles podem se organizar para que essas crianças tenham um atendimento mais rápido e tenham um diálogo, os psicólogos tenham um diálogo mais próximo com a escola. Sabe? A gente não tem esse diálogo de fato. Existe tudo no papel, sabe? Sabe, registro? Eu encontrei isso. O menino, até ele ser atendido por um psicopedagogo, por exemplo, demora muito. Quando ele é atendido, a psicopedagoga manda o relatório. A professora lê, às vezes a professora não entende. A professora fica perdida ainda. A professora estuda, procura entender, mas, né, não faz exatamente como deveria, por alguma lacuna que ficou naquela informação. Então, qual seria a solução? Na minha opinião, que essas equipes elas fossem, de fato, equipes multidisciplinares que se encontrassem. Ou que dentro da escola tivesse uma psicopedagoga. E que houvesse tempo para que essas pessoas conversassem sobre os problemas lá dentro. E tentassem ações. Aqui mesmo no município de Mongaguá, nós tivemos um concurso agora e eles contrataram professores para a educação especial. Poxa, esse professor, ele vai até a escola. Aí ele pega, o professor fala, mas faz um diagnóstico, faz um relatório pedagógico, não consegue ler por isso, por aquilo. Eu cheguei nesse ponto, eu fiz isso. E ainda assim não estou tendo resultado, né? Aí o que acontece? Passa por e-mail para pessoa especialista em educação especial. Aí ela lê, ela manda por e-mail umas atividades. Gente, desse jeito a gente não vai chegar para alguém. Vai ter uma eficiência, né? Fica uma coisa muito truncada, tem que ter uma relação mais aproximada, junto com a criança, inclusive. No Brasil, segundo... Desculpe, só um minutinho.
só reprovar. É ter um acompanhamento mais adequado ao longo da escolaridade para que ele aprenda de fato. E não que ele esteja reprovado, porque essa não é a ideia. Professor, essa questão da defasagem, né, na questão de se concentrar para consertar algum problema que o aluno tenha tendo, dessa transgressão que tu teve da pandemia, os alunos perderem o 9º ano, que é o ano que você mais tem conteúdo para conseguir passar para o ensino médio, e do primeiro ano do ensino médio você tem a transgressão para você começar a sua vida adulta. Tipo, você começa a receber informações mais dinâmicas, com mais velocidade. O ensino médio ele é mais Transição. Essa transição de um ano para o outro, sair do ensino fundamental 2 para chegar no ensino médio. E a pandemia ter feito essas pessoas estudarem online. Quem assim estava na escola melhor teve por aplicativo e tudo mais, mas teve gente que só foi lá, pegou uma apostila, fez a lição da apostila, entregou a apostila, não teve conteúdo nenhum, não teve aula nenhuma. Você acha que foi certo passar essas pessoas? Porque aí, tipo, você tem a visão de pessoas que agora pensam que essas pessoas que tiveram essa defasagem no ensino, se elas não se dedicarem muito, elas não vão conseguir alcançar médias grandes que outras pessoas que tiveram, vamos supor, do 7º para o 8º, ou assim, que conseguem fazer essa transição melhor, elas vão sair melhor em Enem, vão sair melhor em faculdade, esse tipo de coisa. Eu entendo sua pergunta e ela, assim, eu vou também me pautar inicialmente na legislação, tá? O que acontece, eu vou deixar claro o seguinte, quando vem a pandemia, nós já temos uma educação fragilizada, que é essa que eu já estou anunciando aqui para vocês, tá? Apresentando. Quando vem a pandemia, fica mais evidente os problemas. Esses problemas ficam mais evidentes, né? Sobre essa diferença de educação no país. E o que acontece? Nós temos, foi assim, fica mais ainda clara a desigualdade social. Porque os alunos que têm computador, internet e tudo mais, eles vão ter as aulas online. Então, eles vão ter, de certa forma, o professor ali. Claro que não é a mesma coisa do que presencialmente. No entanto, ainda assim, o professor está na telinha, e os alunos estão assistindo, estão perguntando, está acontecendo uma interação. Agora, essas crianças que receberam o material, nós temos uma estatística dentro de uma legislação, que é o do Conselho Nacional, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que ele é o número 11 de 2020, que traz toda uma orientação que deve entregar material para as crianças, que as escolas precisam fazer isso. E são outras orientações. Só que no mesmo parecer, traz alguns são evidenciados alguns apontamentos de que 58% das crianças que recebem esse material, elas não conseguem entender sozinhas. Que elas não conseguem aprender sozinhas. Então, quer dizer, elas chegaram nesse ponto que você falou, que elas não tiveram de fato uma aprendizagem. Agora, veja, as crianças já foram penalizadas por conta desse isolamento social. Foram penalizados porque não tinham computador, não tinham internet, pegaram material, não tinha professor. E agora essas crianças vão ser triplamente penalizadas porque vão ser retidas. Aí a sugestão que alguns municípios estão fazendo, que eu acho bastante legal, é uma priorização curricular. O que é a priorização curricular? Eu olho dentro dessa base que eu falei para vocês, desse currículo do município, e você enxerga nele o que não pode faltar para essa criança. E você vai trabalhar só com essas prioridades. Em Mogi, sabe, eu estive lá há um ano e eu percebi que essa priorização foi bastante importante, deu certo. E outra coisa, os professores se reuniram para dizer o que era prioritário. E esses alunos nós trabalhávamos na sala de aula também de uma forma integrada, pensando interdisciplinarmente. As escolas também, dentro daquele município, elas também têm um certo número de alunos, mas eu percebo que o número não é tão exagerado como em outros que eu conheço, tá? Eu não sei se
te respondi, Daniel. Eu penso que não deveria reprovar. Eu entendi o que a senhora quis dizer, que tem que pegar já aqueles programas para não penalizar mais o adolescente Isso. que passou por isso, você meio que adicionar esse conteúdo a ele. Só que aí a gente entra na questão do Enem, que a escola, a maioria das escolas, pelo menos, incentiva o aluno a fazer Enem. Certo. E até 2025 o Enem ainda é o normal. Só que aí a gente soma 3 fatores. O Enem, que continua normal até 2025, os 2 anos de pandemia que fizeram a transição, e o novo ensino médio. Certo. Que aí mudou, aí a gente tem aula de geografia de segundo e terceiro ano tudo junto. Isso não vai causar uma grande defasagem nessas pessoas que passaram, nesses alunos que passaram pela pandemia? Você acha que eles vão conseguir recuperar esse ensino compactado que eles tiveram para conseguir saírem bem no Enem e conseguirem uma boa faculdade? Eu penso assim, isso vai depender do retorno, né? Como é que foi esse retorno? Se nesse retorno nós tivermos um olhar para essa priorização curricular, vou pensar na área da língua portuguesa, tá? Em português, o que eu priorizaria? Produção de texto, leitura e interpretação de texto, porque isso cai, né? Não é só porque cai no Enem, isso cai da vida. A vida inteira nós vamos precisar interpretar textos, ler textos. Em qualquer área que você trabalhar, você vai precisar disso para você se destacar como profissional, né? E como cidadão, porque se você ler essa Constituição e você conhece o que está lá, você vai poder exigir também os seus direitos, né? Cobrar aquilo que é devido. Então, como professora de português, eu priorizaria esses aspectos que eu destaquei há pouco. E veja bem, a geografia e a história poderia também, dentro do seu escopo, priorizar o conteúdo a partir desse conceito de leitura e escrita, estudando a história a partir dessa ideia, tá? Como isso? Se você pegar uma prova do Enem, você vai perceber que todas elas trazem gráficos, né? Trazem tirinhas e trazem produção de texto. Um professor de matemática, por exemplo, ele pode, por exemplo, trabalhar estatística. Isso vai ser importantíssimo para vocês na vida e no Enem. O professor de geografia também trabalha estatística. O professor de história e geografia, ele vai trazer uma visão crítica da realidade da construção social da humanidade. Então, se fizéssemos o que acabei de dizer há pouco, sobre o que de fato é relevante para que resgate a aprendizagem que ficou perdida, vocês não teriam prejuízo. A matemática eu fico na dúvida, sabe? A área de exatas, eu não vou poder opinar a respeito, porque eu não sei o quanto que uma defasagem como essa significa prejuízo no desenvolvimento de vocês. Agora, na língua portuguesa, eu entendo que existe uma forma de resgate, que é uma segunda forma de resgate seria um período posterior. Por exemplo, vocês estão de manhã, vocês querem algo a mais, aí vocês viriam à tarde, por exemplo, para fazer mais produção de texto. Então, umas aulas fora do horário da carga curricular normal, para que vocês se aprimorassem em alguns aspectos que são relevantes para o desenvolvimento do seu conhecimento, né? Não só para mim, mas para a vida. Eu penso que está faltando esse período paralelo, sabe, Daniel? Mas se a gente somar esse período paralelo vamos supor, o aluno ele pode chegar em casa e estudar por conta própria, vir na escola, se a escola tiver algum incentivo de estudar. Só que assim, como a gente está falando da educação periférica, muitas vezes o jovem ele vai trabalhar, ajudar o pai em alguma coisa. Como que a senhora vê que daria para conciliar o ensino junto a essa falta de estrutura que o aluno tem para só conseguir estudar? Aí, nesse caso, depende de uma política pública, não é? Que essa política pública englobasse a ideia de uma bolsa de estudos para os estudantes do ensino médio, para que eles tivessem essa oportunidade de só estudar mesmo, como muitos estudantes da elite têm. Então, vocês deveriam, sim, não precisar trabalhar. Ou, se trabalhassem, que houvesse uma legislação, na época existia, tirada,
que o estudante saía um pouco mais cedo para estudar. Entendeu? A gente trabalhava e o estudante, o trabalhador estudante, tinha um período mais reduzido de trabalho para poder estudar. E, além disso, também na época, algumas empresas davam bolsa. Eu mesma trabalhei em uma empresa que eu recebi bolsa para estudar, que ela chamava Indústria de Papel Simão, que eu nem sei se ela existe ainda, lá no Ipiranga. Então, queridos, muita coisa foi tirada da gente. O Brasil estava seguindo numa linha para que a educação tivesse um avanço. Ela foi, né, paulatinamente, essa ideia foi crescendo. No entanto, a gente observa que alguns governos, estou falando estaduais, não estou falando só federal, estou falando estaduais também, esses governos, eles destacavam, dentro dos seus programas, suas metas, um grupo X de escolas piloto, para receber X programas. Se der certo, vamos aplicar nas outras, mas parecia que nunca dava certo, porque nunca era aplicado. O programa nunca se estendia, alguns sim, outros não. O PEI, por exemplo, Programa de Ensino Integral, ele é aplicado em outras escolas do estado de São Paulo. Ele vem como modelo lá de Pernambuco. Pernambuco começou com esse programa de ensino integral, que lá é um sucesso, inclusive os alunos de lá, se vocês procurarem os índices do Enem e tudo mais, das avaliações nacionais, Pernambuco é um dos destaques. Os estudantes de Pernambuco, o programa de ensino integral, ele pressupõe já essa ideia de ficar o dia inteiro na escola e ter esse conhecimento mais amplo. Agora, aqui em São Paulo foi implantado. Agora, eu me pergunto, isso é um estudo que eu fiz. Isso não é, eu não estou falando de algo que é uma informação inventada, fake news. Não é achismo, né? Isso, não é achismo, isso mesmo. O que acontece? O programa de ensino integral, ele é aplicado numa escola que a evasão escolar aumentou absurdamente. Existia uma escola na região, que eu não vou citar o nome, para não ser antiética, que ela atendia ETEC, atendia Fundamental 1, Fundamental 2, EJA. Ela tinha mais de 3.500 alunos. Sabe quantos alunos essa escola tem hoje? 200. Na época que eu estava acompanhando nas minhas pesquisas a escola. E aí ela virou FEI, que é o Programa de Ensino Integral. Quer dizer, as escolas que se transformaram em Programa de Ensino Integral são aquelas que conseguiram um índice absurdo de evasão escolar e que os alunos que ficaram são aqueles que as famílias consideram que a educação é importante ou que não precisam trabalhar. Eles não precisam trabalhar, então eles podem ficar o dia inteiro na escola. Então, quer dizer, como? E aí a escola fica com a incumbência de ligar para todo mundo. E vocês vão voltar, vocês vão voltar, vocês vão... O aluno não volta, ele está trabalhando, ele precisa suprir a necessidade da família de alimentação, de pagar o aluguel, de pagar a luz. Então, ele só voltaria se o governo tivesse um programa, de fato, que desse uma bolsa de estudos para ele, desistir do trabalho dele e continuar estudando. Então, aí sim nós teríamos uma educação inclusiva, de fato, inclusiva no sentido geral, em que todos, sejam pobres, sejam ricos, tenham direito a uma educação, né? Igualdade escolar. Igualdade escolar. Né? Eu mesma já estudei em escola periférica, então ainda fixa, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei trabalhar, sempre teve meu pai e minha mãe que conseguiam, mas eu já tive vários amigos, colegas que necessitavam de trabalhar, de tentar sustentar, porque o pai não morava junto, ou era só a mãe e ele precisava desse sustento. Então, principalmente na pandemia, foi muito difícil. O Daniel até citou que teve uma evasão escolar uma lacuna que eu acho que nunca vai conseguir ser preenchida, em matemática principalmente, que é uma das grandes dificuldades de exatas para todos os alunos, principalmente nas que estavam em pandemia. Então, sempre vai, hoje em dia, até uma dificuldade minha, mesmo que estava na pandemia, durante a pandemia, no 9º ano, todo mundo fala que é o ano mais importante, porque é a transição do 9º para o 1º ano do ensino médio. Então, para mim, foi uma grande defasagem.
E eu acho que eu vou sentir pro resto da vida, porque vai ter coisas que, olha, isso você era pra ter aprendido no nono ano, não aprendeu? Não, porque eu não tive isso, eu só tive as aulas que eu ia na escola, pegava o material, ia para casa, tentava estudar, o que eu não entendia, eu pesquisava na internet, que eu tinha acesso à internet, e não tinha o estímulo, então só copiava aquilo, entregava, estava tudo bem. Então muitas pessoas, elas tiveram isso só de copiar, acabou aquilo, e eles não tinham a preocupação, o governo não tinha, eles não davam infraestrutura. No Brasil, do fundamental, do primeiro aninho até o nono ano, é só 4,5% que tem a infraestrutura correta. No ensino médio é um pouquinho mais, 22%. Mas também é muito pouco pela população que nós temos no Brasil. É uma defasagem muito grande. E o que a senhora acha sobre essa defasagem, o que pode influenciar na vida profissional, da periferia para a vida profissional? Eu penso assim, se as escolas pararem para refletir um pouquinho sobre isso que vocês estão trazendo hoje, nós encontraríamos caminhos para que vocês superassem conseguissem preencher essa lacuna que ficou, né? E seria um ensino paralelo, vamos dizer, uma recuperação paralela, essa recuperação seria em um período diferente, ou por enquanto que me vem à mente é só isso. O que ocorre é que em alguns momentos da história nós já tivemos essa recuperação paralela na periferia também, mas como o Daniel trouxe, eles não podiam comparecer à recuperação paralela, porque alguns até cuidam dos irmãozinhos, também vai trabalhar, sabe? Alguns são problemas que eu nem vou saber aqui descrevê-los agora e com nome. No entanto, eles existem e se nós procurarmos nós vamos encontrar. Então, qual seria então uma melhor maneira de superar essas dificuldades, né? Seria pensar, dentro do próprio período, uma organização diferenciada para atender às especificidades de cada educando, segundo o diagnóstico de cada um. Aí é um trabalhão para a escola, né? Porque a escola que ia precisar lidar com isso em pouco tempo. Porque, veja bem, como que nós, professores, poderíamos pensar sobre isso? No planejamento, claro. Mas o planejamento, ele vem no começo do ano, no meio do ano, no planejamento. Às vezes, esse planejamento acontece também dentro da HTPC, que é o horário de trabalho coletivo, né? O professor ali estuda, como ele pode organizar seus espaços. No entanto, nós temos professores que não são efetivos, que ficam prejudicados direto, então eles não formam uma equipe. Quem forma equipe na escola fica mais fácil de lidar com esses problemas, porque a equipe toda vai atuar em prol do mesmo objetivo. Agora, por exemplo, eu tenho um professor que é contratado. Aí amanhã vem outro, troca, aí vem outro, vem outro. Esse professor não cria vínculo com aquela comunidade e nem com os projetos da escola. Outra coisa que a gente consegue observar que está ligado aos professores se juntarem, tentarem arrumar a desmotivação que eles têm. Porque muitos professores, eles entram todo empolgados, eu quero fazer isso, projeto isso, e eles se deparam com como que é a educação, como é a infraestrutura, como é a estrutura da escola. Eles acabam muitas vezes se motivando, se cansando, mesmo que entrem alunos novos, eles já estão desmotivados. Você acha que tem algo que pode trazer a motivação de algum local, a prefeitura, ou para eles mesmos? Professora, é porque minha pergunta é parecida com o que a minha fez agora, eu só vou dar mais um comentário. Às vezes, que a senhora falou que chegou na escola e se perguntou por que algumas equipes de professores não pensam da forma que a senhora tinha dito. Não sei se a minha forma de pensar está certa, mas às vezes o salário ou o professor se sente desvalorizado numa determinada escola porque não tem respeito, às vezes, da parte dos alunos. E se, por exemplo, falta a escola, aí os alunos ficam sem aula. Aí isso acaba desmotivando os alunos também. E daí fica um ciclo de desmotivação na parte de professores e de alunos. A senhora concorda com isso? A senhora acha que
Enfim, o que você acha? Realmente a pergunta das duas elas dialogam. Veja, tem dois autores, eles são Tardif e Lessard, tá? Eles fazem uma pesquisa bem aqui no Brasil, a pesquisa é em Quebec, no Canadá, tá? E eles falam sobre, tem um capítulo, acho que é o segundo capítulo do livro Trabalho Docente, e fala sobre, é muito bacana, eu amo esse livro, é um dos que eu mais gosto. Esse livro diz assim, que no segundo, o nome dele é o trabalho e os dias. E ele veio na verdade, ele está fazendo uma analogia a um autor grego chamado Hesíodo, o Hesíodo que trata sobre essa ideia, trabalho e os dias. E ele se reporta de uma forma, eles se reportam de uma forma aleatória a esse pensador. A ideia de trazer esse título é porque eles querem mostrar o quanto a escola se configura em um ambiente de estabilidade. Isso é algo que é intrínseco, essa estabilidade é intrínseca à ação docente. Por exemplo, eu gosto de planejar minha aula e chegar lá e conseguir fazer do jeito que eu planejei. Porque o professor é um estudioso, então ele é uma pessoa disciplinada, ele vai lá. E daí, quando ele se depara com uma realidade adversa, ele vai ter que rever toda aquela cultura que ele traz anteriormente, né, diferente dessa que está diante dele. Você vai ter que se moldar, né? Isso. E aí, essa estrutura, para que ela seja alterada, demanda, como nós tínhamos falado, um tempo de estudo sobre o que é a realidade atual e demanda também um interesse em pensar, eu vou sair dessa estabilidade. Eu vou sair, lá no livro ele fala assim, quer ver? A escola é marcada por tempos. Vocês vão ver isso que é verdade. O professor pode estar dando a maior aula, mas interessante possível. Dá um sinal que não. Até o professor, todo mundo faz isso. Parece que assuntos. Primeiro porque ele não pode ficar mais tempo, porque vem outro professor ali na porta. Então ele tem que sair. Então nós somos marcados por tempos, por planejamentos, nós somos marcados por culturas, né, educativas que são difíceis de serem mudadas. Eles trazem isso no livro. E que essa mudança demanda um diálogo constante para esse professor compreender que ele está diante de uma nova face social, com diversos problemas, e para isso é importante que o professor continue estudando. O que acontece? Alguns professores se efetivam, alguns professores são professores temporários, e eles não vão se aprimorando dentro da sua área. Deixa eu ver se eu consigo chegar onde eu quero chegar. Quando ele se aprimora, mas não a partir de um cursinho de 30 horas, sabe? Ah, a professora fez um aprimoramento, um cursinho de 30 horas, não. É um aprimoramento que faz com que este professor possa ser inserido numa comunidade e ali ele não trabalhe só como professor de escola, mas como um educador social. Vou ter que te cortar um minutinho só para a gente iniciar aqui e já volto.